E chegamos no final do ano com uma retrospectiva topíssima dos 4 melhores temas para você hypar no ano que vem. Fala aí. Muito bom. A gente vai falar aqui de 4 principais tópicos que foram mega assistidos aqui nos nossos episódios. E a gente fez um compilado para trazer para você, de forma rápida, os principais temas que você precisa estar por dentro para se dar bem já agora no comecinho de 2025, ou no seu crescimento de carreira, ou para você buscar aí o seu primeiro emprego. Então a gente vai falar aqui de tecnologia, vamos falar de inteligência artificial, vai ter trechos aqui de episódio falando de dados e também de inglês, idiomas que vocês sabem o quanto isso é importante. Isso compõe um kit das principais competências que tem aqui nesse episódio, dicas valiosas para você. É isso mesmo, em 2024 a gente falou muito com você sobre como você está equipado na sua carreira, como você pode transformar a sua empregabilidade e o seu dinheiro. Então a gente separou esses 4 episódios que a gente vai colocar os melhores momentos e os momentos que você tem que refletir mais sobre isso para você arrepiar o ano que vem, beleza? Combinado? Vamos iniciar com o primeiro episódio. Eric, conta pra gente como é que foi falar com esses especialistas sobre esse tema. Bom, primeiro tema, carreira tech, foi um dos vídeos mais vistos do ano aqui no nosso canal e a gente trouxe convidados que trouxeram dicas incríveis de como você precisa se preparar. A gente tem vários episódios falando de carreira tech, aqui a gente fez um compilado, então se você quiser ver mais sobre o tema de carreira tech, acessa os demais vídeos, que tem muita coisa legal lá, mas aqui nesse episódio a gente mostra como você precisa se preparar e o que está bombando no mercado. Então, quais são os principais temas que você precisa estar por dentro? Quais são as principais carreiras? Quanto ganha? Tem muita coisa legal que você pode ter acesso através desse conteúdo. E a Roberta Piozzi, junto com a Monique Wasserman, colocaram pontos importantes sobre como está o mercado de trabalho de carreira tech. Será que ainda tem vaga? E ela coloca um dado importante lá que a gente separou para você. Então, assiste agora. Aqui eu lembrei do relatório do Fórum Econômico Mundial que fala sobre o The Future of Jobs, né? E aí tem um dado, eu vou tentar falar de cabeça esse dado, mas depois a gente vai a legenda. Que são 83 milhões de posições que vão deixar de existir, e 69 milhões que vão aparecer. E aí, a maioria delas, obviamente, elas estão relacionadas com tecnologia. E estou respondendo, Rê? Sim, é uma carreira que ainda vale a pena. O ponto, acho que casando até aqui com o que a Monique trouxe, é que não vai dar para parar. Sabe? Eu me formei em full stack e é só isso. Não, até porque as linguagens mudam o tempo todo, as ferramentas mudam o tempo todo. Então, a gente tem que estar aprendendo. E aí, eu queria trazer mais uma camada, que eu acho que não só são as carreiras 100% em tech que a gente tem que olhar. Todas as carreiras a gente precisa de tecnologia, né? Não tem como, hoje eu que trabalho, sei lá, com educação e ESG, eu uso ChatGPT, eu preciso saber de um monte de ferramenta. Eu sei que eu tenho que saber falar com essas pessoas, né, que estão imersas em tecnologia. Eu tenho que pensar produtos que vão conectar com tecnologia. Então, não tem como a gente não se envolver nessa história. Pode ser que eu não saiba codar, ou fazer um BI, lá, né? Mas entender e conversar com esse universo é fundamental. Como isso conecta com o negócio, né? Agora, eu queria colocar, nem tá na pauta, nem tá em nada, mas eu queria colocar uma questão até de alinhamento com você, que está buscando esse mundo, esse ambiente. E antes a gente tinha um ambiente de pressão para o cara que estava indo prestar vestibular no terceiro colegial, ensino médio, e ele tinha uma pressão da carreira e tal. Quem não assistiu o nosso podcast não pegou a parte da geração Z que a gente falou aqui, não pegou que eu fiz vestibular 94. Né? É bastante tempo, né? 94. Aí... Como a gente via que a gente passava no vestibular?
No jornal, gente. No Eu não tô jornal. muito longe, tá? Eu fiz em 98. E Aí aí você eu já tá lembro, 4 anos da frente, talvez já eu tivesse lembro internet. de ter que comprar o guia do estudante na banca de jornal. Isso, E prestar vários vestibulares, porque o Enem não servia pra nada ainda, gente. Mas Eu era um não- momento não de tinha pressão, nem, né? acho. Era um momento de pressão que Super. era pontual. Bacana. E depois ele falou assim, hein, consegui minha carreira, agora eu vou seguir a carreira. Agora, a impressão que eu tenho, que talvez o jovem de hoje esteja vivendo com muito mais intensidade, e eu queria levar o tema aqui da questão emocional desse jovem que entra para o mercado de trabalho, o que ele precisa, o que vocês acham que esse cara precisa pensar para ele não morrer no caminho? Com 23 anos ele já infartou, por quê? Porque ele já tem uma concorrência gigantesca, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer, eu tenho que me destacar, eu quero entrar nas melhores Quero empresas. ganhar 1 milhão até 30 Cara, anos. se você não tiver 1 milhão até 30 anos, você é um fracassado na Você é um vida. fracassado. Pelo amor de Deus, é isso que às vezes essa cultura imediatista traz para ele, nessa questão do coach, todo mundo tem que ser o melhor, tem que fazer. Take it easy. Mas eu queria dizer assim, o que vocês falam para esses jovens do ponto de vista de equilíbrio emocional e de equilíbrio de vida, carreira, desenvolvimento, sucesso? Fala um pouquinho dessa questão Mesmo de porque sucesso, vocês sabe? treinam e formam, né? Nas universidades corporativas de vocês treinam e formam essas pessoas, né? Como a pessoa interpreta sucesso? O que vocês falam para essa turminha que tá chegando? Sim, acho que a primeira coisa que você falou é take it easy, mas traduzindo, porque 97% do Brasil não fala inglês. Calma. Uma coisa que eu falei para os estagiários recentemente, eu invadi uma reunião que eles estavam tocando e eu falei, gente, eu nem estava tocando o programa, mas eu ouvia os burburinhos, eu entrei e falei assim, calma, vocês vão tirar agora 1 minuto para respirar, porque eles tinham acabado de entrar naquele dia e eles estavam perguntando o que eles precisavam fazer para ser efetivados. Então, tem uma Nossa. ansiedade muito grande. A gente está vivendo um dos picos, falando de mundo, de ansiedade, né? Uma ansiedade perante o sucesso, uma ansiedade perante o crescimento de carreira, uma ansiedade perante a tudo, né? A tudo que acontece na nossa vida a todo momento. Então, o primeiro passo é calma, respira. Outra coisa, para de competir com os outros, por mais clichê que isso seja. Cada um vai ter uma carreira completamente diferente, cada um vem de uma vida completamente diferente. É clichê e pode entrar por um ouvido, mas deixa entrar na cabecinha ali, um dia isso vai fazer sentido para quem tá ouvindo. Você tem que competir com você mesmo. Só você sabe o que você gosta, né? Eu tenho minha frase que eu falei numa palestra, com minha frase pra vida, tipo, só você que acorda e vai dormir com os seus sonhos. Então, para e escreve o que é sucesso pra você. Para de se comparar com aquela que fez 1 milhão com 30 anos ou com XY. Porque o sucesso parece que é só o dinheiro, vida, né? Não é isso, né? Isso. Ou o crescimento, enfim, cada um vai ter a sua definição Exatamente. de sucesso. Então, o primeiro passo é calma. E como ter calma? Escrevendo onde que eu quero chegar e o que eu desejo para minha carreira, né? Eu quero um crescimento corporativo ou quero um crescimento individual, né? Ter o empreendedorismo. Eu quero um crescimento... E eu costumo dizer que curto, médio e longo prazo é 1 mês, 3 meses e 6 meses. Não existe mais fazer planejamento para 1 ano, 5 anos e 10 anos. Imagina fazer planejamento de 5 anos, considerando que tudo que aconteceu nos nossos últimos 5 anos de vida. Exatamente. Não existe. Então, o que eu quero para minha vida em um mês, 3 meses e 6 meses. E a partir disso, eu começo a desenhar o que eu preciso fazer agora para chegar lá. E a principal coisa que precisa fazer agora para chegar lá é estudar. E você estudar. sabe, E ouvir referência. Que quando você falou, você acorda e dorme com seus sonhos, eu vou parafrasear isso loucamente. Mas a Fernanda que teve aqui, ela é do RH da PepsiCo, né? Uhum. E ela falou assim, você pode ser aquilo que você quiser. E ela falou, eu tenho uma jornada que ela falou, a PepsiCo não terceiriza ninguém, né? Então, os motoristas são deles, então a fazenda lá da batata é deles, então assim, não tem um trabalho terceirizado. Uhum. E os jovens chegam com essa dificuldade de, putz, eu tenho que trabalhar no sábado, né? Porque é uma indústria, né? Quem entra na produção trabalha 3 da manhã, A hora que né? tiver. A hora que tiver que trabalhar, tal, né? E eles querem ter as suas posições de liderança, né? E ela falou isso, você pode ser o que você quiser, no tempo em que você determinar.
Mas você precisa se conhecer, né? O autoconhecimento é o mais importante. Autoconhecimento que nos diferencia dos robôs é a gente saber o que está dentro da gente e mais importante que isso, saber o que importa pra gente. A gente pode ser o que quiser a partir do momento que a gente estude, corra atrás e saiba onde a gente quer chegar. Frase famosa de Alice no País das Maravilhas. Você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, saber muito bem aonde quer chegar e traçar o seu caminho para chegar lá. Eu quero ser efetivado, vamos dizer, para a questão dos estagiários. Eu quero ser efetivado. Ok, então o que eu preciso fazer para ser efetivado? Não é questionar o que eu preciso fazer para ser efetivado, é observar. A grande diferença das pessoas que estão nascendo hoje pra gente é que eles aprendem com observação. Você não precisa pegar uma criança e mostrar para ela como é que liga um celular. Ele observa você, aprende e copia. A mesma coisa no mundo corporativo. Continua o que você aprendeu na infância de copiar e observando as pessoas, o mundo corporativo é a mesma coisa. Observe as pessoas ao seu redor. Aquela pessoa ali é a pessoa que eu quero, né? Me espelho nela e quero chegar nela. Como é que ela se veste? Como é que ela se porta? Como é que ela se comunica nas reuniões? Como é que ela escreve um e-mail? O que ela estudou para chegar onde ela chegou? Ai, não sei, tenho vergonha de perguntar. LinkedIn. Olha o LinkedIn da pessoa, o que ela fez para chegar onde ela chegou. Então, ter referências, ter pessoas para se espelhar e pedir ajuda. As pessoas têm, vergonha de pedir ajuda, não vou. As jovens ainda mais, tá no autoconhecimento, é mais fechado. As pessoas adoram receber pedidos de ajuda. Ainda mais quem tá há muito tempo no mercado. Eu amo quando alguém chega pra mim e fala assim, me conta a sua história, o que você fez pra chegar onde você chegou, pra eu ver o que eu preciso fazer agora pra eu talvez chegar. Eu falo, gente, fiquei velha, né, de um dia pro outro. Mas além disso, virar referências, pedir ajuda, pedir opiniões, pedir o que eu posso fazer, que é o famoso que a gente olha no mundo corporativo, mentorias, né? Sim. Coaching, enfim, fazer perguntas certas pra... Gostei disso que você falou e tem uma frase que me vem, que a gente sempre fala, que a gente só sonha com aquilo que a gente conhece. Não tem como boa também. É boa essa também, né? Você tá muito sonhadora, né? Nossa, toma. Porque não tem como, por exemplo, uma pessoa querer ser um programador se ela não sabe que isso existe. Exatamente. Né? Então, o autoconhecimento, ele é fundamental e etc. Mas eu acho que dependendo da camada, né, de quem a gente está falando, de que esse lugar, tem uma outra provocação ali que a gente fala que é o despertar, né? Como eu desperto esses jovens, esses adolescentes para esse tipo de carreira ou para esse outro lugar que ele quer ocupar. E, no geral, eu gosto de falar 3 coisas. Uma que é super clichê, mas confia no processo. Até vi um meme esses dias assim, que processo é esse que tá acabando com a gente, né? Mas é isso, é um tempo. Não é de hoje para amanhã, né? Tem um caminho, assim, tem uma jornada. A outra coisa que eu gosto muito de falar, eu aprendi isso com um ex-aluno meu, que é desistir é o caminho mais fácil. Então, se você não confia no processo e você vai desistir, cara, é o caminho mais fácil. Então, tenta. Bom, em 2024 não teve outro tema que não foi inteligência artificial. Inteligência artificial teve em todas as rodas de conversa, todos os posts de redes sociais, do LinkedIn e tudo mais. E o ChatGPT virou a queridinha ou queridinho de todo mundo, assim como teve o Gemini, o Meta AI, todos eles, e mais de 800 IAs que hoje já existem. Então, esse é um tema que ninguém largou mão. E a pergunta foi, será que eu vou continuar com o meu emprego? Quem que falou com a gente sobre isso, Eric? A Juliana veio aqui com o Tiago e a gente conversou com eles, que são especialistas em IA. A Juliana é professora de pós-graduação nessa disciplina e o Tiago, ele trabalha na área, faz 20 anos que trabalha na área e ele é um gerente que cuida de uma área toda de desenvolvimento de IA. Então é muito legal porque não basta só você saber o que a IA faz. Esse episódio vai te mostrar o que você precisa saber para usar essa IA e como usar a IA e qual vai ser o impacto na sua vida e na tua carreira se você souber mexer com essas IAs. Isso mesmo. A Ju, além de ser professora de tecnologia, ela é coordenadora de todas as pós-graduações de uma das universidades mais gigantes do país, se não a mais gigante. Então, ela traz dados e traz muita referência e tudo aquilo que está acontecendo no mercado sobre criação de conteúdo com IA. E o Tiago traz esses 20 anos de experiência. Então, não descola da telinha e assiste
a segunda parte do nosso episódio. Aproveite. Concordo, mas eu tenho uma visão menos apocalíptica, assim, Aham. e menos... Acho que E não é menos um impacto tão imediatista. grande assim, né? Assim, as coisas vão acontecer ao longo do tempo, né? Eu, no meu trabalho, eu olho muitos padrões antigos para achar correlações futuras. E eu tenho um exemplo bom que é o Excel. Então, quando o Excel, ele, assim, ganhou as empresas há 20 anos atrás, ele tem, sei lá, uns 30 anos, talvez, ele no começo dos anos 90, ali com o Lotus Note. Não era assim, quem não aprender Excel não vai ter emprego. Assim, mas à medida que você vai adaptando as atividades que foram fazendo, foi ganhando uma escala de produtividade gigantesca dentro das empresas. Então, acho que naturalmente as pessoas vão embarcar isso no seu dia a dia, porque ela vai chegar, o coleguinha do lado tá fazendo, o cara do Lego faz muito mais rápido, deixa eu ver como você faz. Então, isso naturalmente Isso vai dar fazer uma parte do dia a dia. Se o cara quiser, às vezes, oportunidades diferenciadas, talvez ele tenha que estar mais antenado, mas não que o mercado vai acabar, não vai ter... Vai mudar. Assim, a atividade do dia a dia vai se transformar ali uns 30% do jeito que ele faz hoje, vai ser um pouquinho diferente, mas a tal profissão vai acabar, eventualmente pode acabar em 20 anos, assim, se você for Mas vão pensar nascer bem... outras. Assim, Com certeza um outro outros. exemplo, você lembra da Kodak? Eu sei que provavelmente ainda bem a gente Não deve... lembra, não sabe o que é Kodak. Coloca aí no Google, Kodak. mas Ou no aquelas ChatGPT. câmeras digitais. Hoje em dia todo mundo usa no celular e não foi um negócio assim falando uma hora vai acabar as câmeras. Não, isso foi mudando ao longo do tempo, você vai se adaptando. E o mais legal Então, do case da Kodak é que ela descobriu a câmera digital. Era a patente dela, patente né? dela. A patente Investiu o dela e suficiente. ela não investiu Não o sufici- acreditou. não acreditou. Mas aí, assim, claro que tem aquela... na hora que você faz cenários, tem aquele 0,5% de cenário de Skynet, que aí vai dominar o mundo, que as pessoas vão acabar. Tem um Elon Musk pouquinho vai da ser- vida. Mas, assim, eu acho que o cenário mais provável é que isso vai ser embarcado tanto no nosso dia a dia, que não vai ser algo meio antes da IA ou pós-IA, assim. Vai ser algo que vai estar... É natural a Vai ser transição. natural, vai ser Mas se natural. vocês fossem dar uma dica para quem está assistindo a gente, e o cara quer começar a saber sobre isso, ele faz um curso? Ele faz uma graduação? Ele Boa fuça? pergunta. O que a pessoa precisa fazer para estar bem antenado com isso? Ah. Eu tenho uma visão de mão na massa, mas e do ponto de vista acadêmico, as instituições já estão ensinando o cara a fazer prompt? Olha, todas as matrizes de curso, elas passam por uma atualização. Por exemplo, um curso de ciência da computação. Eu já vou chegar no que ele precisa fazer para começar a questão. Mas os cursos de tecnologia, eles vão ter que passar por esse movimento, porque as necessidades desses profissionais vão mudar. Mas, por exemplo, ele está começando a entender o que é tecnologia, inteligência artificial e essas coisas todas. Ele pode, desde o dia a dia, ele vai entender que na Netflix já tem algoritmos de inteligência Com certeza. artificial oferecendo... E que não é porque ele usa o Netflix que ele manja de inteligência artificial. Exatamente. Agora, para ele... Exato. Porque todo mundo acha que é superficial, né? Exato. As redes sociais também têm algoritmos que estão ali trabalhando para analisar suas preferências e fazer as ofertas de conteúdo de acordo com os seus interesses. Para além disso, as empresas. Então, está desde a menor instância do conhecimento até aquela prática técnica que ele precisa desenvolver. E nesse sentido, a curiosidade, a gente volta de novo para aquela soft skill da criatividade, da curiosidade, que vai ser muito importante. E não se limitar por conta de ferramentas, né? Desenvolver comunicação, saber demonstrar suas fragilidades, o que eu não sei que eu preciso fazer. Então, no ambiente de trabalho hoje, o que eu vejo muito ainda é um pouco de resistência por parte de alguns profissionais. Na área do TIAG, acho que todo mundo fala resistência, isso não acontece. Vamos para a sala de aula. Tem mesmo? Não, é muito, que bom. porque... Vou saber, compartilhe. É até pior, para falar bem a verdade, porque o cientista de dados, ele quer ser aquele cientista old school, né? Que faz tudo na mão, que quer fazer aquela programação. Ele sabe matemática a fundo, Não, esse negócio de entrar ali no chat GPT para falar para ele programar para você, assim, tem gente que tem muita resistência. Verdade. Mas não porque não entende, mas é porque ele quer programar ali. Então, assim... É o mérito.
Em geral, os cientistas que têm trabalhado, né, os engenheiros de IA que têm trabalhado, são pessoas que vêm de tecnologia, que vêm de engenharia de software e são simpatizantes a IA, mas, nossa, não querem entender por dentro como arquitetura de transformers, enfim, de deep learning adversarial, não querem saber disso. Na verdade, o que eles querem Nem eu sei o que é um deep learning adversarial, mas tudo, whatever, entendeu? né? Eu tenho gente cientistas não vai que saber vão nesse tudo, detalhe principalmente pra e é até começar. importante para você saber como tirar melhor disso, né? Não tem na área de produtos de IA, não tem uma só ou algo superficial que você faz que você vai conseguir transformar. Você precisa juntar várias pecinhas para realmente colocar um produto no ar. Então, você precisa conhecer por dentro. Só que é parte só do time. O outro resto que põe tudo para funcionar são gente que tem curiosidade. Então me conta, que eu tô aqui desde que você falou que você tem uma teóloga na sua equipe, qual é a equipe do Thiago hoje e por que ela é tão eclética? Minha equipe sempre foi muito eclética, essa parte de ciência de dados, porque grande parte de quem desemboca nessa profissão são pesquisadores. E aí, para você ser pesquisador, você tem toda uma base de hipóteses, qual que é a hipótese nula, como que eu faço o teste AB, você tem um rigor científico nisso. Então, basicamente, as pessoas que passaram por pesquisa, mestrado, doutorado, elas já têm 80% da base suficiente para ser um cientista de dados. Então, eu já tive desde psicólogo, já tive um PhD em quântica física de teoria das cordas universais. Uau! Assim, Não assusta, gente. Não assusta. eu já tive de tudo. E aí é legal que ali no dia a dia estão tentando resolver o mesmo problema, independente de todo o contexto que tem. E assim, quanto mais diverso você tem na equipe, Melhor. mais soluções diferentes as pessoas acabam achando. Então, Show demais. é um diferencial, assim. Quando você tem pessoas muito iguais que vêm do mesmo jeito, elas vão pensar sempre da mesma forma e fazer Exatamente. sempre do mesmo jeito e fazer sempre os mesmos O erros, que é né? péssimo, né? Sim. O que é péssimo. O que a gente vai falar um pouquinho agora de tecnologias emergentes e o que vocês estão descobrindo, né? O que está sendo utilizado na indústria de educação de vocês. Não precisa dar o segredo da Coca-Cola, senão o chefe de vocês vai matar Falando em vocês. Coca-Cola, ele tem uma Coca-Cola ali. Já ele abre. Quer patrocinar? E exatamente, Pode se a Coca-Cola quiser patrocinar. patrocinar, Pode tá à patrocinar. vontade. Faz um... Igual o cara lá, né, que falou, gente, é água, fica em paz. Então, assim, eu vi hoje, inclusive, né, se fala muito do Elon Musk, como ele tem uma mente voltada para o futuro, a questão... Ele é muito de controvérsia, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha que ele é apocalíptico, tem várias nuances aí dele. Mas hoje eu vi falando sobre humanoides, não sei se vocês estão olhando isso, né? Então, muitos robôs e como os robôs estão sendo estudados, no tanto que você estuda, né, a IA. Então, você vê robôs que começaram muito rupestres, não sei nem como traduzir essa palavra, muito, assim, sei lá, muito Primitivos, limitados, né? primitivos, isso. E hoje eles estão super sofisticados, Sim. então, com muitos testes de robôs já fazendo cafezinho, já fazendo Fazendo sanduíche. Na China já é uma realidade, né? Atendentes humanoides. Então, pra gente aqui, muita coisa ainda não chegou, mas outros países, né? A gente cita a China porque dominou Sim, o mercado sim. tecnológico Japão e produção, também. Japão, né? Então, para eles, isso já é muito mais comum. Carros autônomos, humanoides, em todas as aplicações, agro, automotiva, farmacêutica. Então, em todas, a gente já tem certas aplicações nesse sentido, né? Utilizando. Mas aqui a gente não tem essa previsão, né? De quando é que chega. Só que eu vejo muitas dores que um humanoide poderia ajudar. E isso, para mim, é super positivo. E a população precisa se familiarizar com eles. É sério. Porque ele pode ser um frentista, ele pode Exato. Mas Assim, aí, o frentista é um tema pontual. pontual. Porque você tem legislação É. que precisa ter o frentista para manusear a questão do combustível.
Então, assim, o Brasil precisa de algumas mexidas constitucionais, talvez, ou políticas públicas. diferentes, Uhum. para adequar as movimentações que o mundo vai proporcionar, né? Sim, totalmente. Senão vai ficando apenas o país mesmo do agro e não só do tech, né? Exatamente. Então a gente tem que correr com isso. E como, Agora, como é que tá essa questão da IA, mas nessa questão do que vocês estão descobrindo de diferente hoje, né? em educação. Porque a gente fala, putz, a IA dominou muitas coisas, mas o que realmente dominou, né? Então, é o que eu falei, não precisa contar o segredo da Coca-Cola, senão o teu chefe te mata, mas... Eu já vou, eu só quero puxar o assunto do humanoide. Por um acaso, eu estava numa palestra da chefe de pesquisa da robótica do MIT. Ela tem até um livro e ela tem toda uma teoria de como que vai ser as nossas relações com o humanoide. Ela faz muita correlação com os nossos animais domesticados, né? Uhum. Então, no começo Nosso da história futuro humana... pet. É isso. No começo da história humana, a gente usava muito o cachorro, os animais que estavam com a gente como força de trabalho. Sim, então, pra auxiliador, caçar, né? como Uhum. auxiliar. E aí, à medida que a gente foi se afeiçoando com eles, a gente trouxe ele para dentro de casa e, de alguma forma, automatizou o trabalho de alguma outra forma. E ela tem essa mesma teoria dos humanoides, que o grande futuro do humanoide não é ser o cara do posto de gasolina, mas é ele ser a companhia de pessoas mais velhas, de pessoas que se sentem solitárias. legal. E eles vão ter pets, não talvez humano, mas algum robozinho ali, o Tamagotchi do futuro, sabe? Você vai ter que Ela alimentar tem uma da teoria água, nesse sentido. Então, eu acho isso super interessante, quanto que tem outras frentes que a gente pode usar São dores reais, né? E não é só produtividade, é tipo relações mesmo humanas. Nunca foi tão importante trabalhar com dados, seja de qual área você for. Se você não souber analisar dados ou trabalhar com dados, a sua carreira está indo de mal a pior. Preste bem atenção nesse episódio, que tem muita coisa legal falando de como você pode usar. Vai falar sobre o tema de Python, vai falar sobre Power BI, sobre SQL, como que tudo isso compõe uma caixa de ferramentas importante para o seu desenvolvimento. É isso mesmo. A gente teve a Aline Lima e a Ana Tagliarelli, que são especialistas. A Ana, ela contrata profissionais da área de tecnologia e a Aline é especialista em marketing voltado para dados. Então, ela faz as campanhas já com inteligência artificial e muito dado embarcado nisso. Então, nós 4 conversamos muito sobre como o dado, como trabalhar nessa carreira de dados hoje, realmente é um novo petróleo. Então, se você é da área de contabilidade e ainda não conhece a área de dados, vai conhecer. Se você é da área de RH e não sabe o tal do People Analytics, tá dormindo aí no ponto. Então, todas as áreas hoje precisam conhecer e ter acesso a dados. Então, bota o play aí nesse trecho fabuloso que a gente separou para vocês. É isso aí. E quando você olha para dado, por exemplo, né? Dado é o bruto, né? Então você tem que transformar em informação. Então Exatamente. veja, se você tem muita afinidade com dado, com tecnologia e escolhe seguir uma carreira, né? E se aprofundar em dados, em Power BI, em dashboards, pensa que uma das principais habilidades que você vai ter que desenvolver é storytelling, que é comunicação. Porque contar uma história com dados não é simplesmente você abrir uma tela e olhar vários gráficos. Então, mesmo que você escolha ir para essa área hoje, você vai ter que ter um storytelling muito bem construído, né? Vai ter que ter uma análise crítica, porque a gente tem muitas ferramentas que nem a gente usa muito na Movidu, né? Inteligência artificial, ela entra na reunião, ela faz a ata para você, ela coloca a minutagem, ela determina a tarefa, já cria um invite lá para sua agenda. Ela faz tudo isso, né? Então, ela tá ali para te servir. Ela gera muitos dados, mas você tem que ter análise crítica, transformar os dados em informação para tomar decisão com base nessa informação, né? Sem achismo, né? E você precisa ter essa capacidade de contar histórias, né? De persuadir, de se comunicar adequadamente, mesmo que você decida ir para uma carreira muito de tecnologia, né? Então, não tem muito como fugir do que a gente fala, né? Das soft skills, né? Inteligência emocional, que a gente fala muito. É inevitável em qualquer área que a gente vai seguir hoje, né? E é curioso porque você falou de algoritmos, né?
E a geração Z e tal, as gerações, né, sempre tem medo muito das áreas de exatas e da área da matemática e tecnologia. É isso, né? Então, quando você recebe os algoritmos, quando você recebe os analytics, quando você trabalha com os desenvolvedores... A lógica, né? Gente, vamos pular a parte da lógica. A lógica, ela até chora. Eu sou muito de humanas e, assim, não me deem teste de lógica. Eu reprovo em todas aquelas... Eu sou apaixonada. Não, mas você é inteligente, Aline. Não. Ai, é muito legal. É uma outra inteligência mesmo, né? É uma outra inteligência. Outra esfera. E eu choro de verdade, assim, de falar assim, mano, eu sou muito burra. Eu não consigo achar que o quadrado pode virar um triângulo movendo o palitinho. Pra mim, isso é absurdamente difícil. Mas não tenho essa inteligência e tá tudo bem. Eu tô com quase 50 anos e já superei essa fase de As que... inteligências são múltiplas São também. múltiplas. Tem inteligências das mais diversas. Essa eu não sou. Mas, assim, como que a gente fala nessa questão da geração e o que eles precisam entender, né? Vocês estão no dia a dia lá, escovando bit, como o Eric diz. O que eles precisam entender que eles precisam estudar, né? O inglês é muito importante. Se o cara é dev e não sabe inglês, ele não consegue codar, porque é puro inglês, né? O que mais, né? Na área de marketing digital. Meu filho trabalha numa Martech e, assim, cara, é uma loucura de dados, assim, e é um Big Brother total. A tela que você tá clicando, tem alguém olhando aquela tela e sabendo onde você tá clicando. Então, assim, o que o jovem, né, que não quer ser influenciador digital, mas que quer saber sobre carreira tech, que quer ir para a área ou de desenvolvimento, ou para muita gente querendo saber de marketing digital hoje em dia, sobre tráfego pago, sobre analytics, o que eles precisam saber, né? Quais são as competências e habilidades que eles precisam ter? Começa aí, Ana. Olha, tem uma lista. Tem uma lista, vamos lá. Pega o caderninho, Anota aí, que vem coisa boa. A gente precisa ter flexibilidade, né? Pra gente conseguir andar dentro desses cenários. Tá. A gente precisa se comunicar. Eu sempre vou falar muito Flexibilidade disso. comportamental. Comportamental, saber... eu estou no ambiente de trabalho, o que eu preciso, o que eu não preciso, qual que é a cultura da empresa, como eu me comunico aqui, quais são as cerimônias que eu preciso estar, que eu preciso participar, que eu preciso interagir. O ciclo de performance, né, que as pessoas às vezes não gostam muito, como que eu lido com isso vai ajudar bastante. A gente utiliza muito em RH e a gente pede muito para as pessoas a escutativa, né, que é uma ferramenta super importante. Estou lendo bastante e entendendo bastante. É bem legal. O que quer dizer isso? A gente escutar, mas a gente escutar com qualidade. A gente tá ali presente, né? Porque, imagina, eu tô aqui falando com vocês, mexendo no meu celular. Não, eu sou expert em fazer isso, por isso que eu tô aprendendo sobre isso. Mas, às vezes, eu tô, assim, jantando com meu namorado, ele tá mexendo no celular, eu falo, vamos deixar aqui do lado. Vamos, estar presente. Fica aqui comigo, né? Fica aqui esse momento. E eu escutei um dia uma coisa que fez muito sentido. Antigamente, as pessoas estavam na fila do banco, você não tinha o que fazer, né? Você tinha que ficar olhando para frente, esperando a sua vez. Você tinha muitos estímulos para estar presente nas situações. Hoje em dia, com o celular, não. Então, numa reunião, participa. Entendeu? Sim. Escuta o que as pessoas estão falando, estão pedindo. Anota, né? Não quer anotar no caderno, anota abre ali um bloco de página e vai anotando. É importante isso, para você conseguir ir se desenvolvendo no ambiente que você está e dividindo também um pouquinho de conhecimento. Se interesse pelas coisas. Sim. Entendeu? Nossa, veio um talk aqui sobre saúde mental. Nossa, achei super legal, porque talvez conheça uma pessoa que pode ter alguma coisa, posso ajudar de alguma forma. Então, traga isso. Essa interação, ela é super importante. E a comunicação, porque eles, talvez, essa geração, acho que tem, né? Do jeito deles, né? Sim. Mas numa empresa, né? Que é um ambiente corporativo, como que eles devem se comunicar, né? Você falou da escutativa, mas o que mais ele precisa fazer? Eles vão falar, preciso ligar para o outro, ligar? O que eu faço? São as cerimônias, né? A gente tem a daily, a gente tem a weekly, aí a gente vai quebrando em sprints, a gente trabalha na metodologia ágil. Sim. Então, ali a gente vai respeitando e todas as dailies a gente participa.
Mas também tem outros eventos que a gente consegue promover para as pessoas. Então, eu trago uma pessoa numa palestra, vamos participar, vamos fazer perguntas, entendeu? Vamos estar presente em outras cerimônias que não sejam só as obrigatórias pela empresa. Digo isso muito no remoto, né? É a forma que a gente tem de interação. Né? Eu não vou na casa de ninguém bater lá e falar, oi, vem aqui, né, ver com você como que tá sua daily. Não. Então, assim, entra, conversa, chama para um random coffee, vamos bater um bate-papo, entendeu? Pega seu café, pega o meu e a gente conversa. Faz um happy hour, entendeu? No final do dia. A gente gosta muito de jogar Gartic, que é aquele que você vai desenhando. Nunca ouvi falar. É muito legal. Você vai desenhando e só a pessoa que tá desenhando sabe o que é e as outras pessoas têm que adivinhar. Ah, ok. Então, assim, a gente se diverte. É uma forma de interações virtuais, remotas, né? Então, isso vai mudando. E trazer temas diferentes também. Eu acho que a gente pode sair um pouco do técnico, né? O tecniquez toda hora. Vamos trazer agora linguagem de programação. Não, vamos falar sobre culinária. Vamos falar sobre livros, né? Antigamente as pessoas liam livros, né? Aqueles físicos. Vira página. Né? Eu me senti muito velha, porque alguém me perguntou no WhatsApp ontem, Renato, mas você não tem Kindle? Eu falei, não. Eu tenho e não me adaptei. Então, eu falei, não tenho. Nada, Então, virar uma página, assim, pegar o peso do livro, o cheirinho. E eu sou aquela que... Eu não sou tão meu pai que imprime tudo. Mas eu ainda prefiro, na hora que eu preciso de alguma marcação... Uma que eu tenho sempre o meu caderninho. E eu não consigo colocar o que eu penso só aqui. Eu coloco aqui, principalmente as minhas tarefas do dia, eu coloco aqui. Eu vou ainda arriscando, marcando daquele jeito mais tradicional. Mas como que é diferente, né? O que a gente tem essa questão da diferença da nossa geração e a gente às vezes exige isso. Fala, mas espera aí, ele não está anotando? Eu estou falando, mas ele vai lembrar de tudo isso que eu estou falando? Então, assim, existe um preconceito do nosso lado também, de que por eles anotarem diferente, por eles viverem diferente, que eles não acertam, e não é uma realidade, né? O que eu falo muito é autoconhecimento. Por quê? O que você faz, você é visual. Extremamente visual. Eu sou visual. Eu preciso anotar. Eu digitar, eu não vou lembrar. Mas se eu anotar, eu vou lembrar. Isso é autoconhecimento. Eu já me conheço e eu sei como que meu cérebro funciona e como que eu vou me esforçar pra lembrar daquilo. Então, pra mim, tem que anotar. Tem gente que é só escutar. O meu namorado, ele é autodidata. Você fala com ele... Se eu Sério? anotar, eu já fracionei a minha atenção. Eu já não tô 100% prestando atenção no que eu estou ouvindo, porque o anotar desvia minha atenção. Então, eu não anoto nada. Eu tenho que 100% estar ativa ali ouvindo somente. E agora, esse último trecho aqui do nosso episódio é sobre o inglês, a linguagem do sucesso global. Olha a diferença que faz, né? Você ter a oportunidade de trabalhar pro mundo, não só necessariamente para sua cidade ou para a região onde você vive. Esse episódio vai trazer tudo o que você precisa saber para conquistar a capacidade e a trilha do que você precisa fazer para conseguir falar inglês e se destacar no mercado de trabalho mundial. Isso mesmo, a gente conversou com duas especialistas, a Ana Bartolo, que é a CMO da Britannic Education. Então, a Britannica é uma empresa de educação voltada para o inglês, para o ensino de inglês global. Ela está em mais de 100 países. E a Eliane é coordenadora de uma escola famosíssima de inglês que a criança aprende o inglês do maternal até o ensino médio. Então, a gente colocou vários pontos de como o inglês é importante na sua carreira, falamos de língua franca, o inglês como língua franca, e como você não deve se preocupar em falar o inglês como você fala o português. O inglês é a segunda língua, então você precisa aprender a se comunicar. Então, quer saber tudo o que aconteceu nesse episódio? A gente separou um trecho bem legal para você assistir. Isso aí. Aproveita e destrava de vez esse inglês e as oportunidades que chegam para você a partir de agora. Né? O inglês, ele é uma língua que conecta povos. E quando a gente tem essa cabeça
de que assim, você é brasileiro e fala português e fala inglês. Um francês que fala o francês e também fala inglês, vocês se conectam por meio do inglês. Então, é isso que quer dizer isso. E isso para quaisquer outros idiomas, né? Então, quando você enxerga o inglês como uma língua que conecta as pessoas, esse mito um pouco de que o inglês britânico, o inglês americano, isso cai. Porque, no fundo, o importante é você se comunicar, né? Você, como brasileiro que fala inglês, se comunicar com francês que fala inglês, imagina os sotaques dessas duas pessoas. É uma delícia. É completamente diferente do padrão perfeito britânico, americano. O indiano. O indiano, É um desafio. é Mas Hoje, eles se as comunicam com todo instituições- mundo Sim. do jeito que eles conseguem. As instituições que trabalham com o idioma, de maneira geral, a britânica é uma delas, trabalha com esse conceito amplo do inglês. Quer dizer, quando você tem exercícios de áudio, você tem sotaques nas plataformas, você tem que ter, cobrir um número Exatamente. variado de sotaques que falam inglês, né? Ninguém vai perguntar pra você fala inglês britânico ou americano? Exato. É que no Brasil ainda tem umas coisas Ainda assim. tem, né? ainda tem um pouco, Ainda e aí tem. tem um pouco a ver com a maneira como o inglês era enxergado até, sei lá, a nossa geração, a gente vinha falando disso no caminho pra cá, né, Eliane? De que, assim, era uma coisa da elite, era uma coisa pra pessoa que, né, que estudou na escola X e aí ela tem inglês, e não pode ser. O inglês tem que estar acessível. Exatamente. E eu acho que a pandemia ajudou muito isso, porque desenvolveu uma série de plataformas. Exatamente. Você estava falando dos estudantes que estão aí, né, em cidades distantes, estão no interior do país. Como é que eles acessam isso? Tem muita plataforma, tem muito aplicativo, tem muita maneira de você aprender inglês, tem autodidata, você pode se inscrever numa plataforma e Dá começar pra a usar aprender. pelo celular, né, gente? Usar o celular, gente. Às vezes não tem o celular, ou não tem alguma forma de acessar a internet, tem muito recurso. Então, eu acho que isso que é importante. Isso ajuda um pouco a tirar esse mito de que há o inglês perfeito e tal. Até porque a gente tem no mundo mais de 1,3 bilhão de pessoas que estudam ou falam inglês. Isso é um dado de pesquisa. Um oitavo do país, do mundo. Só que desse número, cerca de 1/3 são falantes nativos, que têm o inglês como primeira língua. Então, todo o resto, né, os 2/3 restantes, são pessoas como nós, que têm o inglês como segundo idioma, como terceiro idioma. Então, assim, vamos normalizar. É sofrido para todo mundo. Vamos normalizar que, assim, não existe um sotaque perfeito, não existe um inglês britânico, americano, que eu acho que isso é um mito que é importante cair, é importante falar para os jovens que estão estudando hoje, parar com isso, né? O inglês é para ser uma língua de comunicação entre as pessoas, entre os mercados. E as coisas acontecem, os negócios acontecem, as empresas se conectam, contratam você, porque tem empresas conectadas. Então, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de dar inglês para os meus filhos desde pequeno. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, o inglês desde pequeno facilita a vida do adulto depois, né? Eu tive que aprender com 30 anos, né? Eu não tive a oportunidade. E os meus pais, coitados, não tinham aquela, sabe, o insight de falar. Antigamente não se falava muito disso. Hoje, o mundo tá mais competitivo. Mas a gente fala, o mundo tá mais competitivo para quem tá naquela bolha que sabe que o inglês é competitivo. Mas quem não tá, né, e tá ouvindo a gente, aprender o inglês de pequenininho até o ensino médio vai deixar o adulto um pouco mais confortável. Com certeza. Né? Porque ele vai estar um pouco mais preparado para tudo isso. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Você que trabalha com educação básica e vê o inglês acontecendo, né? Então, acho que uma dica também para quem já é pai, né? Porque geração Z também já tem idade para ser pai. E tá com filho pequeno, né? Qual a importância disso, né? Como eu tive esse olhar, porque eu estava passando por dificuldade, eu falei, não quero que meus filhos passem por essa dificuldade. E, Ana, como essas plataformas online, como a Britânica tem, auxiliam tanto a escola, o professor, porque o professor também tem a síndrome de impostor, de falar, será que eu falo direito, né? Como que essas plataformas vêm a reboque? Então, Ana, ele começa contigo falando sobre isso. Como é que do maternal ao ensino médio, os pais precisam ter esse olhar para o inglês como diferença para os filhos na carreira depois? A criança, quando ela é exposta ao inglês, existem hoje pesquisas que mostram que a criança, quando ela tem até os 6 meses de idade, ela percebe que é uma segunda língua, né? Até pelo modo que ela faz a sucção da chupeta,
né? Então, assim, a criança crescendo no ambiente, tendo aulas de inglês e se acostumando com a língua de uma maneira lúdica, porque quando a gente fala de aprendizagem da primeira infância, a gente está falando de uma ludicidade muito grande. A criança, ela aprende, ela não percebe que ela está aprendendo, né? Muitas vezes a criança que aprende e ela é bilíngue, ela solta uma palavra em inglês no meio de uma palavra em português e ela nem percebe que ela está fazendo isso. É isso mesmo. Né? Conforme a criança vai crescendo, aí ela conta muito com o apoio do direcionamento do professor, ela vai aprendendo que ela precisa investir em outras, né? Ela precisa se dedicar um pouco mais. Né? Então, no começo, o professor vai dando direcionamento, vai cercando, vai orientando, vai dando os instrumentos para quando o aluno chega lá em cima no ensino médio, que muitas vezes existem muitas escolas que priorizam até o Enem, então tem o inglês uma vez por semana, mas a criança já tem, criança, porque eternamente criança, a criança já tem os instrumentos necessários, as ferramentas necessárias para ela correr atrás do que ela precisa. Né? Entendi. Então, não pode ser passivo. O aluno não pode ser passivo. A escola, ela cria o aluno para ela ser independente, para ela correr atrás do que ela precisa. Né? Mas você acha que, assim, hoje a gente tem um movimento em São Paulo de escolas bilíngues, né? E a gente vê isso principalmente nas capitais, né? Quando você vem para o interior de São Paulo é um pouco diferente, né? Mas quando você vai para os outros interiores, por exemplo, onde você tem a sua parentela lá em Três Pontas. Minas Gerais. Minas Gerais. Lá tem um sotaque, um idioma bastante mineirês. Mineirês. Gosto muito. Lá em Três Pontas, por exemplo, acho que ainda não existe escola bilíngue, né? Acredito que isso seja um movimento, mas ele é um movimento muito nichado para transformar em algumas cidades as mini Faria Limas. Então você tem, acho que em todo lugar, a elite que está preocupada em posicionamento de carreira e tudo mais, de crescimento, e você tem a massa brasileira que precisa ter acesso a todo esse conteúdo, porque geralmente esse pessoal que não tem acesso é o que perde na concorrência para essa turma que está mais capacitada. Então, o desafio, até como EducPay, até como Edux, eu lanço esse desafio, convido vocês, convido a Britânica, convido as pessoas que fazem parte desse ecossistema a estimularem esse conhecimento até para as pessoas que às vezes não conseguem pagar. Porque, de fato, isso muda a vida, isso transforma, eu acredito nisso. Principalmente pela origem que eu tive. Então, quero fazer um convite para você que é envolvido com inglês ou que tem uma escola de inglês, que tem um grupo focado em idiomas. A plataforma Edux, ela está pronta para receber seu conteúdo e disseminar esse conteúdo para milhões de pessoas, mesmo que seja de graça. A gente gostaria de ter um parceiro que colocasse conteúdo aqui para a gente impactar a vida de muita gente. Porque isso que a gente está falando aqui é uma jornada muito ampla, que às vezes a gente consegue chegar com conteúdo para uma pessoa no básico, já estimula a pessoa, por si só, vai querer buscar mais. Sim. Então, é o primeiro passo, o segundo passo ali de uma jornada que vai ser ampla e vai mudar a vida de algumas pessoas. Então, sim, Rê, eu acho que no interior tem esse cenário de competição de carreira menor do que nos grandes centros. Porém, não é uma exclusividade só dos grandes centros, essa diferenciação dentro de escolas agora com essa questão do bilíngue. Mesmo porque eu vejo não é um podcast, é um youtuber que ele fala sobre viagens e eu adoro ficar lá vendo. E ele é de Varginha, né? E ele fala inglês lá bem e ele é de Varginha, que é perto de onde o Eric morou. Mas assim, Ana, então a gente está falando dessa questão do bilinguismo e aí os estados, as secretarias de Estado de Educação já estão preocupadas com isso, né? Então, eu sei que a Britânica fechou aí uma super parceria com Minas Gerais, né? Por acaso, Minas Gerais. Todos os alunos de Minas Gerais vão ter acesso às plataformas da Britânica. Mas, nesse caso, não é inglês. No caso da Secretaria de Minas Gerais, a gente ainda não está com inglês lá. São outras plataformas de outros conteúdos da Britânica. Mas existe, sim, um movimento. Eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, por que o inglês tem essa impressão de que vai continuar sendo importante? Não é uma língua que... né, não é moda, né? Não é moda, é agora. Não, porque o mundo
observa essa necessidade de conexão e a língua que vai fazer essa conexão é o inglês. E aí, curtiu os 4 episódios que você assistiu até aqui? Te convido a assistir todos eles na íntegra para que você esteja com a sua mochilinha bem preparada para o ano que vem. 2025 já está batendo na sua porta e você precisa estar pronto para as novas oportunidades. O Na Facul sempre trazendo insights e coisas boas para sua carreira, diferenciais, estratégias diferentes, aquilo que você precisa saber para estar bem posicionado. Tenho certeza que 2025 vai começar diferente para você, que conseguir assistir todo o histórico nosso de vídeos, maratonar mesmo, porque ali você tem praticamente uma escola de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, tudo de graça para você. E eu gostaria muito que você aproveitasse o momento, já curtisse aqui o nosso canal, que você encaminhasse esse link para mais pessoas assistirem, porque isso pode mudar a trajetória de muita gente. Segue a gente nas redes sociais, comenta, compartilha o máximo que você puder, porque o algoritmo entende que se foi legal para você, também pode ser legal para muita gente que tem o mesmo perfil que você. Então, um beijo para você, que 2025 seja incrível e que o Na Facul continue presente na sua vida. A gente é muito feliz com esse presente que a gente recebeu em 2024 e a gente já tem tanto episódio legal em 2025 que você acha que a gente vai furar? Toda terça-feira às 19 horas um conteúdo fresquinho para você. Com certeza. A gente tem episódios diferentes, a gente tem coisas novas, a gente tem inclusive visitas em grandes empresas para você saber como é trabalhar em grandes corporações. Tem muita coisa legal vindo por aí. Aqueça os motores aí, fique pronto porque 2025 vai ser muito legal e vai ter muito conteúdo bacana. Um beijo, fique com Deus e até o ano que vem. Tchau, até mais. Tchau.